Gálatas capítulo 2, nós vamos ler os versículos 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Desde que eu voltei de férias, lá no final de janeiro, nós temos a bênção de expor Gálatas no culto matutino. Hoje nós chegamos ao versículo 22 do capítulo 3. E esperamos em Deus terminar a exposição aos Gálatas até o fim de abril. Mas, para o culto desta noite, o Senhor trouxe ao meu coração este texto que quero compartilhar com vocês, que é Gálatas 2, 19 e 20. Então não se preocupe que não vai ser a exposição tão extensa como de manhã. Seremos mais objetivos. Gálatas 2, 19 e 20. Deixe-me colocar aqui o celular no modo avião, para que só o Senhor fale ao nosso coração. Assim diz a palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Todos juntos leiamos os dois versículos, vamos lá? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, glorifica o nome de Jesus. Compartilhamos com teu servo, pastor Cláudio, a oração, a gratidão pelos livramentos que nos tens dado. E agora, Deus, pedimos-te que nos fales poderosamente por meio da tua palavra. Exalta o teu nome, ó Pai, e exalta o nome de Jesus. Que a tua palavra venha ao nosso encontro e que ela, ó Deus, desperte em nós a vida de Deus. Que ela reavive a nossa alma, que ela reavive o nosso coração. Que ela nos leve, ó Deus, a viver para a tua glória, Pai, e a desfrutar da plenitude da vida cristã que o Senhor separou para nós. Ó Deus, toda a glória seja dada ao teu nome. Não há outro Deus além de ti. Fala o nosso coração, aquece a nossa alma e abençoa a nossa vida, Pai. Nós não queremos ouvir voz de homem, nós queremos ouvir o Senhor Jesus falando por meio do Espírito Santo, através da pregação da palavra. Clamamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Irmãos, há mais de 10 anos atrás, eu era pastor em Brasília. E um amado irmão foi contratar um buffet para celebrar o casamento de sua filha. E, à época, o buffet custava 20 mil reais. E ele foi dizer, mas não tem como você fazer mais barato, porque nós somos cristãos e no casamento da minha filha não vai ter bebida alcoólica. Então você podia fazer um desconto, nós somos cristãos, protestantes, presbiterianos, evangélicos, não cobra 20 mil não, quanto você pode me fazer um desconto? Ele falou assim, não, então agora para você é 30 mil. Ele falou assim, por quê? Não, porque crente não bebe não, mas come que é uma beleza. E todas as vezes, irmãos, que a igreja de Cristo se reúne num momento de festa, depois de cultos de celebração, nós acabamos nos sentando e comemos juntos. Mas essa não é uma prática dos cristãos brasileiros, nem da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo somente. É uma prática da igreja de Cristo Jesus lá no início. Nesse capítulo que lemos, era pastor titular da igreja, e aí estou brincando, fazendo anacronismo, tá? Para se alguém tiver alguma dúvida, era pastor da igreja presbiteriana de Antioquia, titular, reverendo Barnabé. Um dos maiores pastores de coração amoroso, assim como o reverendo Camargo, o reverendo Cláudio, pastor de ovelhas, amoroso. Era pastor auxiliar, o reverendo Saulo de Tarso. E o convidado para pregar na conferência de aniversário da igreja naquele ano foi Pedro, o grande evangelista, o reverendo Pedro. Em 2 sermões tinha ganhado 5 mil almas para Jesus. Um negócio assim impactante. Depois daquele culto, daquela festa abençoada, todos sentaram juntos para comer. Mas vocês que estão acompanhando comigo a exposição aos Gálatas, vocês se lembram que o problema que a igreja da Galácia está enfrentando é que vieram falsos mestres de Jerusalém e estão dizendo que
você não pode ser salvo e justificado somente pela fé em Jesus. Se você é homem, você precisa circuncidar-se e obedecer à lei e se tornar judeu. Então Pedro estava ali com os cristãos gentios de Antioquia, que não são judeus. Eu imagino Pedro rindo, contando piada, reverendo, né? Contando as histórias de Israel, e de repente chegou na igreja uma comitiva vinda lá do sínodo de Jerusalém. Um grupo que nós chamaríamos de não se engane, neo-judaizantes, tá bom? Os neo-judaizantes chegaram enviados pelo presidente do sínodo. Pastor, quem era o presidente do sínodo? Reverendo Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de José e filho de Maria. E aquele pessoal é bem judeuzão, e eles ensinam o mandamento dos judeus de que o judeu não pode sentar com um gentio, senão ele vai se tornar impuro. Mas Pedro sabe que isso não é verdade. Pedro sabe que todos nós fomos lavados no Evangelho, mas quando aquele grupo chegou, Pedro entrou na politicagem, irmãos. E ele se levantou do meio da mesa dos irmãos que não eram judeus, como que excluindo, e foi sentar na mesa dos neo-judaizantes. E a situação foi tão dramática que o pastor titular da igreja, reverendo Barnabé, que era discípulo de Pedro, levantou e não sabia para onde ia, se ele ia para a mesa de lá, se ele ia para a mesa de cá. Então Saulo de Tarso, apóstolo de Jesus Cristo, se levantou. Imagina, o texto não fala, está Paulo dando um tapa na mesa e fala: pode parar, Pedro. Se você é judeu e vive como gentio, como é que você vai obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus e sabemos que nós não somos salvos por obras da lei. Como é que nós vamos colocar essa carga sobre os ombros desses queridos irmãos e irmãs? Se você faz isso de novo, é como se você estivesse crucificando a Cristo outra vez. E você se torna um transgressor, e está demonstrando na prática não confiar na salvação. E todos nós ficamos perplexos, porque nós não vemos Pedro rebatendo. Pedro cala a boca. Pedro aceita a repreensão, porque sabe que está equivocado. Paulo vai dizendo a ele, terminando no versículo 17: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dá-se ao caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor. Pedro, você é pregador da salvação pela graça. Se você volta para a lei, você está transgredindo e pecando contra o Evangelho. E Pedro se submete e aceita a repreensão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, no final da sua fala, Paulo diz esses dois versículos maravilhosos que nós lemos juntos: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. E ele termina dizendo no versículo 21, portanto, por causa disso, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A justiça é pela graça mediante a fé. Mas se você olhar, irmão, atentamente comigo, nos versículos que nós lemos, e eu quero ficar só nesses dois hoje, você vai ver que o verbo viver aparece 5 vezes. Vamos olhar comigo? Olha o que diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver, uma vez, para Deus. A gente, quando lê a Bíblia, vai interpretar a Bíblia, tem que contar os verbos que se repetem, irmãos, para saber interpretar. Viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem? Mas Cristo. E esse que agora tenho na carne vivo. Então o texto é claro aí ao dizer para nós: viver, vive, viver, vivo. O texto repete 5 vezes o verbo viver, para dizer para mim e para você que quando nós estamos em Cristo Jesus e somos justificados pela graça mediante a fé, Deus tem para nós uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia da presença do Senhor, uma vida cheia da bênção de Deus.
E é por isso nessa noite que o Senhor fala conosco na sua palavra e vai nos ensinar como viver uma vida abundante. Como viver uma vida abundante? Em primeiro lugar, o texto diz: morra para si mesmo. Como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo. Versículo 19, vamos ler todos? 1, 2, 3, vamos lá? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz o que ele explicou melhor para nós hoje de manhã. Se você não viu o sermão da manhã, depois dá uma olhada lá no site da Unida, porque o inimigo imaginário que Paulo perguntou, falou assim: já que a gente é justificado pela graça mediante a fé, qual é a razão de ser da lei? E ele nos explicou que a lei veio para revelar as nossas transgressões e mostrar a nossa necessidade de um Salvador. Então Paulo vai dizer para mim e para vocês aqui o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, ou seja, por causa da lei, por não conseguir obedecê-la, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo está dizendo o seguinte: que ele não se justifica pela obediência à lei. Ele reconheceu a sua incapacidade de obedecer completamente à palavra de Deus para ser justificado. Então, ao tentar ser estrito e seguir a lei o condenou e ele morreu para si. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei para viver para Deus. E aí ele nos conta da sua conversão, dizendo que quando ele morreu, ele foi crucificado com Cristo. O seu velho homem está crucificado com Jesus. Paulo está dizendo para mim e para você, meu irmão, que ele morreu para o legalismo, que ele morreu para a justiça própria, que morreu nele o desejo de se achar o melhor, que morreu nele aquele desejo de ficar se comparando com os outros e de achar que é justo porque tem uma conduta aparentemente superior às outras pessoas. Paulo está dizendo que ele é incapaz de justificar a si mesmo e que, por crer em Cristo Jesus, o seu velho homem foi crucificado com o Senhor. Ele morreu para si. Então o apóstolo nos ensina nessa noite que para viver uma vida abundante, nós precisamos morrer para nós mesmos. Como viver uma vida abundante? Morra para si mesmo. Morra para o seu perfeccionismo, morra para a sua justiça própria, morra para a vida de comparação, morra para o desejo de achar que você é melhor do que qualquer um. Morra, que o seu velho homem esteja crucificado, para que você viva para o Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Se eu não me engano, há 2 semanas atrás, foi licenciado aqui nosso querido irmão João Galo, nosso licenciado e diácono. Esperamos em Deus que no fim do ano ele seja ordenado pastor, e aí mais um pastor para a nossa equipe. E eu contei no sermão da ordenação do João que um dos teólogos que eu mais admiro na história da igreja é Agostinho de Hipona. Agostinho foi filho de uma mãe muito piedosa chamada Mônica. O pai era um homem pagão. Foi levado à igreja quando menino, mas na adolescência se desviou, estudou em excelentes escolas, foi aluno de um grande professor de oratória. E na adolescência ele começou a sair com mulheres e se tornou verdadeiramente um homem que vivia na gandaia. Teve várias mulheres. Se preparou como professor de retórica, mas foi um homem promíscuo, a ponto de ser pai já aos 18 anos de idade, mesmo sem ser casado. E ele então, na sua mente peregrina, seguiu o maniqueísmo da região da Pérsia. Depois migrou para o neoplatonismo e em sua estada na Itália foi convertido soberanamente pelo Senhor. Antes dele se converter, ele visitou, a mãe dele visitava a igreja de Milão, onde eu brinco, onde pregava o reverendo Ambrósio. E ela chorava e na porta dizia: Deus, será que pastor, falou com o pastor: pastor, será que Deus vai salvar meu filho? E o pastor, muito importunado, falou assim: mulher, eu nunca vi se perder um filho de tantas lágrimas. Deus, na sua soberania, salvou Agostinho. E depois ele teve muitas provações. O seu filhinho morreu antes de Agostinho completar 40 anos. E o seu filho foi convertido junto com o pai. Era um jovem rapaz. Depois, quando eles estavam voltando para a África, no porto de Roma, a mãe de Agostinho morreu. E ele, sendo alguém de família muito próspera, volta para o norte da África e
cria um mosteiro na sua própria casa e começa a se dedicar à oração. Um dia Agostinho vai na cidade e resolve visitar a igreja. Estavam elegendo o pastor auxiliar, porque o bispo já não estava dando mais conta, já estava bem velhinho. Agostinho entrou no meio do culto na hora da eleição e o pessoal gritou: Agostinho, Agostinho. Ele falou assim: eu não quero ser pastor de igreja não. E aí o povo: Agostinho, Agostinho. Ele ia correr, fecharam a porta, ele foi eleito, ficou como pastor da igreja. Não podia correr. Mas Agostinho, passeando no norte da África, apareceu na rua uma de suas antigas amantes. E ela dizia: Agostinho, meu amor, se lembra de mim? E ele começou a caminhar rápido. Agostinho, querido, sou eu, você não se lembra dos meus amores? E como a gente fala lá em Minas Gerais, ele apertou o passo, começou quase a correr. Ela: Agostinho, querido, amor da minha vida, você não se lembra das minhas carícias? E ele começou a andar mais rápido. Ela correu na frente, pegou na roupa dele e disse: Agostinho, querido, sou eu, meu amor. Ele olhou dentro dos olhos dela e disse: Agostinho morreu. Agora não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Morra para suas velhas paixões, morra para suas idolatrias, morra para a sua justiça própria, morra para o seu perfeccionismo, porque Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. Você pode agora morrer para si mesmo, porque você já morreu para o pecado. Você foi o seu velho homem crucificado com Jesus. Que você nessa noite, ao ouvir essa palavra, se arrependa dos seus pecados e diga: Senhor, eu quero mortificar essa velha natureza, porque eu já morri para o pecado, eu sou de Cristo Jesus, eu quero viver uma vida abundante. Qual é o pecado que tem assediado você? Pastor, como é que eu posso então vencer essa luta? Jogue luz no pecado. Confesse ao Senhor, o pecado não suporta a luz. Confesse ao Senhor, se arrependa, Ele vai te perdoar, vai te curar, vai te restaurar, em nome de Jesus. Amém. Mas talvez você me pergunte nesta noite: pastor, como viver uma vida abundante? Em primeiro lugar, o texto nos diz: morra para si mesmo. Mas em segundo lugar, o texto nos diz: viva para Deus. Como viver uma vida abundante? Viva para Deus. O versículo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E lá no início do versículo 20, ele diz assim: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Paulo diz: parei de viver para mim mesmo, pessoal. Parei de viver para a minha própria glória. Parei de viver para mostrar o meu próprio desempenho. Parei de viver para ser o melhor fariseu. Parei de viver para ser o melhor teólogo de Israel. Parei de viver para me destacar. Agora a minha vida é uma vida de culto. Eu vivo para Deus. Paulo está dizendo, amados irmãos, que o culto para ele não consiste somente no momento em que a igreja se reúne publicamente para adorar. Mas o culto para ele é toda a sua vida. É como diziam os nossos pastores antigos: nós estamos no culto público aqui, mas saindo lá fora, o culto da vida continua. Porque se não há vida, se não há culto na vida, não há vida no culto. Paulo diz: eu agora não vivo para mim mesmo, eu vivo para Deus. Ele vive para a glória de Deus. Ele tem uma vida de culto. E como é que isso pode acontecer? O Senhor colocou nele uma nova natureza, o ressuscitou na alma, e agora então quem habita nele é Jesus. Cristo vive em mim. Ele disse: logo não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ele pode viver uma vida de adoração a Deus, porque o Espírito Santo colocou uma nova natureza na vida dele, o ressuscitou na alma, o selou, e Cristo habita nele através da pessoa do Espírito Santo. E porque Cristo mora nele, agora ele pode viver para a glória de Deus. Como viver uma vida abundante? Viva para Deus. Viva para Deus. Irmãos, os presbiterianos aí vão me ajudar. A pergunta número 1:
do Breve Catecismo do Westminster diz assim: eu vou perguntar, a igreja vai responder: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e regozijar-me nele para sempre. O que o nosso catecismo está dizendo? Que eu e você só podemos ser verdadeiramente felizes quando nós cumprimos o propósito da nossa existência. E nós somos criados para glorificar a Deus. E quando nós o glorificamos, nós nos regozijamos nele, nós nos alegramos nele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você deixa de viver para você mesmo, para se realizar, para que seja feita a tua vontade, para que todos concordem contigo o tempo todo, para que você seja o dono da verdade, você vive uma vida de culto. E você então começa a se alegrar em Deus e em Cristo que vive em você, que morreu na cruz para salvá-lo. Viva para a glória de Deus. Outro grande teólogo na história da igreja que eu admiro muito, talvez o que eu mais admiro na história da igreja, depois dos teólogos da Bíblia, é João Calvino. E o lema da vida de João Calvino fala muito bem para nós acerca do que é viver para Deus. No ano de 1500, amados irmãos, de 37, o jovem João Calvino está fugindo da França para ir para Estrasburgo, para viver uma vida de estudo de teologia. É o sonho da vida dele. Ele é um homem introspectivo, um grande exegeta, tem doutorado em direito, é formado em teologia e quer se dedicar a pesquisar e estudar. Mas porque o rei Francisco I da França está guerreando com o rei Carlos V da Espanha, Calvino e sua família têm que desviar do caminho e param na cidade do lago chamada Genebra. E Calvino está ali na taberna tomando o lanche da tarde e alguém o reconhece e vão contar para o pastor da cidade, o reverendo Guilherme Farel. Genebra tinha acabado de se tornar uma cidade reformada, porque queria se libertar do poder e da tirania do cardeal Sadoleto, que dominava aquela cidade. Então, o reverendo Guilherme Farel, que era um homem muito intrépido, um pregador muito fervoroso, mas que não tinha a mesma teologia que Calvino, resolve convidar Calvino para ficar em Genebra. Só para que você tenha ideia quem era Farel. Não faça o que ele faz, porque você não vive na mesma época. Mas Farel um dia estava no meio de uma procissão romanista e as pessoas adorando uma imagem. Ele foi lá, pegou a imagem e jogou no meio do rio e saiu correndo. Esse era Farel. Era o cara usado para abrir a porta da pancada. Mas Calvino era o homem dos estudos. E Farel sabia que a igreja de Genebra precisava de um pastor mais profundo. E aí Farel então chegou para Calvino e disse: Calvino, Deus te mandou para Genebra. Essa cidade acabou de assumir a reforma, mas eles não conhecem nada da Bíblia. E eu preciso de você aqui para me ajudar. Aí Calvino falou assim: quem? Eu não, rapaz. Eu vou me dedicar aos estudos, à teologia, à vida, do ócio espiritual. Eu vou me aprofundar na palavra, vou escrever para ajudar a igreja. Ele diz: mas não, Farel dizia: não, Calvino, a igreja de Deus está aqui, tem várias igrejas nessa cidade, nós precisamos pregar, esse povo tem que ser convertido, tem que ser discipulado. Aí Calvino: eu não, rapaz, eu vou estudar teologia. Você está maluco? E Farel insistiu e Calvino negava. Por fim, Farel ficou tão irritado, irmãos, estou irritado. E aí eu vou tentar mostrar graficamente para você que ele deu um tapa na mesa. Que Deus amaldiçoe sua vida, que Deus amaldiçoe seu descanso. A igreja de Cristo Jesus precisa de você, e você quer descansar e estudar, que Deus o amaldiçoe em nome de Jesus. Calvino ficou tão perplexo diante da maldição que disse: tudo bem, eu aceito, eu fico em Genebra. E ele ficou. E eles tiveram um ministério abençoado ali durante 2 anos e meio. Mas eles não deixavam quem não era convertido tomar Santa Ceia. E o conselho da cidade se revoltou e expulsou os dois dali. Farel foi para Neuchâtel, Calvino foi para Desejado Estrasburgo. Chegando lá, pastor de uma igreja de fala francesa de 500 membros, casou-se com a viúva Delete e era professor de Novo Testamento no seminário, tudo que ele queria. Ministério abençoadíssimo. Depois de 3 anos, Genebra se arrependeu. Chamaram Calvino para voltar, ele não queria. Quem gosta de apanhar, meu irmão? É só porque Deus manda que a gente vai apanhar. Eu não vou lá sofrer o quê?
E ele chamando ele de volta, ele não queria. Então eles entraram em contato com Martin Bucer, que era o pastor titular de Estrasburgo, e falaram com Farel, e Farel saiu de Neuchâtel, e eles se encontraram e tiveram uma reunião, e eles disseram: Calvino, você tem que ir para Genebra. E lá foi Calvino. Contrariado, mas obedecendo o chamado do Senhor. 3 anos depois ele chega na igreja de Saint-Pierre e faz o que nós estamos fazendo de manhã aqui. Por isso que na sua igreja reformada você tem exposição sequencial. Ele abre a Bíblia no versículo seguinte ao que ele tinha parado 3 anos antes, e continua a pregação expositiva. E Deus revoluciona aquela cidade. Irmãos, ele teve muito problema. Os inimigos dele o perseguiam, o partido dos libertinos. Calvino, uma vez, quase foi obrigado, na hora da Santa Ceia, a dar a ceia para um homem que estava disciplinado e era não convertido. Eles tiraram a espada para dizer para Calvino, na hora da ceia: você tem que dar a ceia para ele. Calvino levantou a toga e falou assim: vocês vão me cortar os braços, mas eu não vou dar a Santa Ceia para um homem que está na prática do pecado. A situação era tão feia que os inimigos de Calvino botaram o nome dos seus cachorros de Calvino. Imagina o pastor indo para a igreja e o pessoal: Calvino, 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 Calvino. E o pastor olha para trás e os cachorrinhos. Calvino passando: vai deitar, Calvino. Cai. Era mais ou menos nesse nível. Na porta de Calvino ficavam dando tiro na porta da casa dele. Uma complicação terrível. Mas depois o ministério dele foi tremendamente abençoado. A igreja cresceu muito, recebeu muitos refugiados, mandou missionários até para o Brasil. Mas o lema da vida daquele nosso irmão, irmãos, se você olhar, procurar na internet, o brasão de Calvino, você vai ver uma mão com um coração dentro. E a frase em latim que está escrita assim: cor meum tibi ofero domine, prompte et sincere. E sabe o que significa? O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Só pode oferecer o coração ao Senhor, pronta e sinceramente, aquele que é habitado por Jesus e não vive para si mesmo. Ele vive para a glória de Deus. Por que você faz o que faz? Você faz para que a multidão te aplaude? Para receber um tapinha nas costas? Ou você faz para a glória de Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos e irmãs. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Você só vai ser verdadeiramente feliz quando você viver para a glória de Deus. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida abundante, uma vida sem peso nos ombros, pare de viver para si mesmo. Confie em Cristo Jesus. E que a sua vida seja um culto. Que você viva para a glória de Deus. Que você viva para agradar a Deus. Que Deus faça de nós homens e mulheres que vivam para agradar a Deus. Você tem vivido uma vida abundante? Você poderia me dizer que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Você poderia me dizer que é um homem cujo coração está transbordando de alegria? Pastor, como viver uma vida abundante? Em primeiro lugar, morra para si mesmo. Em segundo lugar, viva para Deus. Mas em terceiro e último lugar, o texto nos diz: viva pela fé. Como viver uma vida abundante? Viva
pela fé. Vou perguntar, Igreja Bíblica Unida e Relevante. Vocês vão responder para mim com ânimo, com coragem. Vamos lá? Como viver uma vida abundante? Terceiro ponto, vamos lá? Viva pela fé. Segunda metade do versículo 20 diz assim: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler comigo essa segunda metade? Vamos lá, todos juntos? E esse viver que agora tenho na carne. Vamos lá, gente, todo mundo. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos acordar, fica ligado. Vamos lá, 1, 2, 3. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo fala, e essa vida que agora eu vivo aqui dentro desse corpo, eu não vivo confiando na minha própria capacidade, eu vivo pela fé. E pela fé em quem? Diz ele, no Filho de Deus. Querido amigo e irmão, Filho de Deus significa que Jesus tem a mesma essência do Pai. Que ele é Deus, ele é Filho de Deus, ele compartilha da mesma essência com Deus. Quando Paulo diz vivo pela fé no Filho de Deus, ele está reconhecendo que Jesus Cristo é Deus e homem. E está dizendo que por causa disso ele é o único mediador entre Deus e os homens e é o seu Salvador. Porque para nos salvar tinha que ser alguém que era homem para nos substituir, porque nós homens e mulheres pecamos. Mas tinha que ser alguém do tamanho de Deus, porque Deus foi ofendido e só alguém do tamanho dele tinha que pagar. Então Paulo diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus feito homem, sem deixar de ser Deus, que pagou os nossos pecados na cruz. Para viver pela fé, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Mas ele continua a dizer que viver pela fé é ter consciência da sua identidade. Ele diz aqui, olha, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Paulo não diz assim, vida, tristeza, azar, dizendo, coitadinho de mim, sou um patinho feio, pastor Oster nem me cumprimentou, nem olhou para mim, nem me deu um beijo. Paulo não tem esse tipo de problema, sabe por quê? Ele diz, o Filho de Deus me amou. Ele sabe que ele é amado, que Deus o amou antes da fundação do mundo, e que nada muda o coração de Deus para com ele. Paulo não se sente pobrezinho, Paulo não tem problema de baixa autoestima, porque ele sabe que a identidade dele não está fundamentada no seu próprio desempenho, no reconhecimento de homens, mas porque o Senhor o amou. E o amor de Cristo por ele não ficou na teoria. Jesus fez alguma coisa. O Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, pessoal, eu custei o preço mais caro do universo. O sangue do eterno Filho de Deus foi derramado por mim. Eu sou, em outras palavras, assim, eu sou a pessoa mais amada da terra. Ninguém me arrebata das mãos do Senhor. E eu posso viver vida abundante, porque eu creio no Filho de Deus, que me amou e deu sua vida na cruz para me salvar. Quando você crê em quem Jesus é, no amor que Ele tem por você e no que Ele fez por você, você pode viver uma vida abundante, uma vida cheia de felicidade, porque você sabe que nada retira você das mãos de Jesus. É por isso que esse mesmo Paulo, na carta correlata aos Romanos, ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você tem a consciência do quanto Jesus te amou e que Ele deu a vida na cruz para te salvar, você não vai viver mais para si mesmo, mas você vai se entregar totalmente nas mãos daquele que te amou e vai viver feliz, porque você vai viver para a glória de Deus. É por isso que eu gosto muito daquele hino que diz, você vai cantar comigo no coro, vamos lá? Cristo
Cristo me amou, vamos lá, e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador. Aleluia. Viva pela fé. Ao final dessa mensagem, eu quero perguntar a você: você tem vivido uma vida abundante? O seu coração está transbordando de alegria? Você está cheio do Espírito Santo? Irmãos, essa semana eu preguei lá no Congresso de Avivamento de Pinheiros. Alguns de vocês acompanharam as mensagens. E em determinado momento, irmãos, numa reunião de oração de madrugada, estava orando ali com os irmãos, naquele congresso, clamando por avivamento. E uma alegria me invadiu a alma, que eu falei: Deus, o que é isso? Que alegria é essa? É a alegria do Espírito Santo, da comunhão com Deus. Deus entra e enche a vida da gente. E nós sabemos que nós não vivemos para nós mesmos. 5 vezes o Senhor repete o verbo viver aqui, para que você entenda que você não pode viver para si mesmo. Você tem que viver para a glória de Deus. Tá tudo bem com o bebezinho ali, tá? Só levou uma queda. Como você tem vivido a sua vida? Hoje o Senhor te chama a viver uma vida abundante. Morra para si mesmo. Viva para Deus. Viva pela fé. Que você se arrependa dos seus pecados hoje. Creia em Cristo Jesus. E diga: Senhor, eu quero viver esta vida abundante, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.